Curta em Cena de hoje resolveu apostar num programa bastante variado, com 2 curtas bem diferentes. De um lado, o filme A Visita, que fala sobre questões de gênero e identidade. Do outro, a animação Dali Vincasso, que mistura Salvador Dalí, Leonardo da Vinci e Pablo Picasso numa mesma história. Vamos conferir? O filme A Visita foi feito em 2014 em apenas 72 horas, incluindo filmagens, montagem e edição. O enredo aborda a transexualidade de forma leve e bem-humorada, e o filme já rodou diversos festivais pelo país. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Você fez esse filme em 2014, dentro do Festival 72 Horas Rio. Conta pra gente como que veio essa ideia de falar sobre o tema da transexualidade. Então, eu trabalhava numa produtora, na Carioca Filmes, na Urca, e quando a gente viu o primeiro anúncio do festival nas redes sociais, a gente resolveu montar um grupo para inscrever um filme. E aí acabou que isso virou um grupo que é quase um coletivo, assim, que cada hora um coloca um roteiro na roda e a gente filma. Todo mundo trabalha, enfim. O primeiro roteiro era meu, tipo, o primeiro roteiro vai ser meu, então, para 72 horas. Então, eu queria meio que contar o olhar de uma criança mesmo, que acho que era o olhar que eu tinha, mas eu não queria contar uma história com um final triste, assim, porque o Matheus, ele é uma criança que quer ser amada, né? Então, ele tem um pai que foi morar no exterior, que ele não conheceu. O tio dele, ele considera pai, né? Ele chama de pai. E, na verdade, ele está aflito com a chegada do verdadeiro pai, né? Porque acho que ele não sabe como ele vai lidar com aquilo. Então, ter uma mãe, acho que facilitaria na cabeça dele um pouco resolver as coisas. E ele aceita de uma maneira muito... Ele não questiona, né? Ele faz um pedido, né? Uma oração. E aí tem meio um tom de conto de fadas mesmo que eu queria dar, mas colocando a religião no meio, né? Então, a mãe é um presente divino, né? Porque eu queria, na verdade, falar sobre tudo isso, sobre religião, sobre transexualidade, né? Sexualidade, sobre aceitação, mas de uma maneira que não tivesse muito drama, assim, né? Que fosse... não precisa ter tanto drama, né? E nesse festival 72 horas, o que você conseguiu produzir de antemão? O que você teve que, de fato, fazer nessas 72 horas? Uma das obrigações era trabalhar com atores amadores que fossem moradores ali da região. Então, alguns não apareceram para filmar, aquelas coisas, né? A gente teve que correr atrás de um ator na hora. Até aquele menininho que está ali, a gente conseguiu ele meio que batendo de porta em porta. O ator principal? Não o principal, o amiguinho, sabe? Que é ótimo também. Então, essa foi a dificuldade, mas na verdade a gente se planejou muito. E esse elenco infantil que você utilizou no filme, apresentou alguma dificuldade? Porque trabalhar com crianças é uma coisa mais delicada, né, do que trabalhar com atores adultos. Sim. Então, essa foi a parte mais delicada mesmo, porque a gente não ensaiou. E criança, né, precisa ensaiar bastante para cena acontecer. Então, eles ficaram um pouco tensos. E criança, né, você tem que ter muito cuidado ali na hora de dirigir. Se a tensão toma conta, a cena não sai mesmo. No início do dia, o Matheus estava bem nervoso, assim, nas primeiras cenas dá para notar. E aquela cena que eles caminham e vão conversando, nossa, demorei muito mais tempo do que eu esperava para fazer, porque eles erravam muito, assim. Mas eu adoro trabalhar com criança, eu tenho... na minha carreira de diretor de filmes publicitários, eu sempre trabalhei com crianças. Eu faço programa para TV. Fui descobrindo que eu lido bem com elas, eu gosto de conversar, não sei se é porque eu trato de igual para igual. Eu não sei se tem a ver com essa minha infância que foi muito feliz, que de certa forma eu resgato ali quando estou conversando com eles.
E eu acho criança, assim, muito bacana, é mágico mesmo trabalhar, né? Que elas soltam, assim, coisas incríveis, né? Elas improvisam, elas têm senso de humor, elas não têm censura, né? Elas falam o que pensam. E isso rende coisas muito legais. O seu filme, ele está disponível na internet, na íntegra, para quem quiser assistir. E, além disso, ele rodou muitos festivais, ganhou diversos prêmios. Qual é a vantagem que um e o outro formato oferece? Por que ainda exibir filmes em festivais e por que disponibilizá-lo também gratuitamente para que o público possa assistir da casa dele? São duas janelas que se complementam um pouco. Os festivais de cinema não gostam muito de receber curtas que estão disponíveis online. Hoje em dia, eles já estão um pouco mais maleáveis. O que um festival de cinema te dá é uma projeção, acho que um pouco maior de status mesmo, né? De um público mais qualificado, você concorre, né, a prêmios, né, em amostras competitivas. Na internet você não tem isso, mas na internet você pode abrir o leque de espectadores, né? Hoje muitos festivais começam a pré-seleção na internet e depois da votação popular, né, eles selecionam os filmes para a seleção oficial, para a mostra competitiva. Então, acho que as duas coisas naturalmente estão se fundindo, estão se juntando, assim. Você faz o curta que você quer lançar para a internet e o que você quer lançar para os festivais também. Eu acho que dá para diferenciar um pouco a linguagem para alcançar públicos. Ainda são um pouco diferentes, apesar de cruzarem, assim. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. A conversa foi ótima. Eu que agradeço o convite e convido a todos a assistirem a visita que está disponível online no meu Vimeo/Leandro Corinto. Muito bem. O filme Dali Vincássio, dirigido por Marcelo Castro e Marlon Amorim Tenório, traz um encontro de 3 gênios da pintura. Os artistas Pablo Picasso e Salvador Dalí saem repintando obras de Leonardo da Vinci no Museu do Louvre, com suas técnicas cubistas e surrealistas, de forma bem-humorada e divertida. Marcelo Castro é um dos diretores de Dali Vincássio e contou um pouco sobre o processo de criação dele para a nossa equipe lá em São Paulo. Confere aí! O curta-metragem surgiu da ideia de juntar a história da arte e apresentar isso como uma introdução de forma divertida para a criança. O mercado de animação está super aquecido hoje. A gente tem várias séries de animação sendo produzidas aqui em São Paulo, no Rio e em outros estados do Brasil. Seja nos núcleos de criação, coprodução internacional ou pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Então, acho que esse mercado está super aquecido e cada vez demandando de mais mão de obra, na verdade. Animação e live action no mesmo programa. Hoje, o Curta em Cena foi assim. Semana que vem, a gente tá de volta. Até mais!